Bom dia, muito bom dia, amigas e amigos do Portal Vermelho. Nós temos aqui a satisfação de receber hoje para uma conversa sobre o Brasil, o enfrentamento à crise sanitária, os desafios do Maranhão. Nós temos a satisfação de receber o governador Flávio Dino. Muito bom dia, governador. Tudo bem? Prazer falar com você, Inácio. Quero cumprimentar todos os internautas que nos acompanham nesse momento, cumprimentar o Portal Vermelho pelo importante trabalho de circulação de ideias e informações no nosso país. Muito bem, muito obrigado. Governador, nós tivemos uma conversa há exatamente 12 semanas, em que o assunto, né, que mais se sobressaiu naquela conversa foi justamente a crise sanitária. Naquele dia em que nós conversamos, o Brasil tinha 50 mil infectados pelo coronavírus e cerca de 3 mil óbitos, né? Ontem, o Brasil ultrapassou a marca dos 80 mil óbitos, né? Ou seja, mais de 20 vezes a quantidade de óbitos, e ultrapassou os 2 milhões de infectados. E há ainda uma preocupação grande com a expansão da doença. No caso do Maranhão, nós tínhamos 2 mil infectados há 12 semanas, né? E hoje, o Maranhão tem 106 aproximadamente, né? 106 mil infectados e 2.740 óbitos, segundo o levantamento do consórcio de veículos de comunicação, né? E a situação estabilizada. O Maranhão é um dos estados que estabilizou. Naquela ocasião, o senhor comentou as medidas preventivas, né, que o senhor havia tomado para justamente enfrentar o problema e as medidas assistenciais, né? Então, pelo visto, o senhor conseguiu um sucesso. Qual foi o segredo do Maranhão, do governador Flávio Dino, para esse sucesso em relação à crise da Covid-19? Um quadro, sem dúvida, ainda muito desafiador, porém, sem dúvida, é possível afirmar que, no caso do Maranhão, nós temos uma tendência hoje clara de estabilidade com viés de declínio. Nós levamos em conta o número de pessoas internadas, que no auge da crise, no mês de maio, chegamos a ter na rede estadual 1.700 leitos ocupados com o coronavírus. Ontem tínhamos 500, então uma queda a menos de um terço do que chegamos a ter de pessoas internadas. Podemos, com isso, inclusive, retomar procedimentos, cirurgias eletivas que haviam sido adiadas. Ao mesmo tempo, outro indicador que levamos em conta é a taxa de transmissão, que se mantém ligeiramente abaixo de 1 já há várias semanas, variando nesse patamar de estabilidade, porém sempre apontando na direção do descenso do número de casos, traduzido num outro indicador, que é o número de casos ativos. Não obstante nós tenhamos tido 106 mil casos notificados, nós temos, destes casos ainda ativos, cerca de 12 mil. Então, nós temos já uma taxa de cura bastante alta. Então, evidentemente, é muito cedo para prognosticar o fim da pandemia. Pelo contrário, eu acho que ela vai se alongar em razão, sobretudo, da falta de uma ação uniforme, uma ação convergente em face do negacionismo irresponsável do governo federal. Isso fez com que, durante este período, desde a nossa última entrevista até... Bom, tivemos aqui um pequeno problema
de sinal com o governador. Vamos aqui retomar, estamos em contato aqui novamente para retomar o contato. Em seguida, a gente volta a conversa com o governador Flávio Dino, e eu já vou registrando aqui a presença de inúmeras pessoas aqui, o Marcelo, Canidé de França, advogado. Aqui está voltando o governador. Pronto, aqui estamos de volta. Muito bem, nós governador. temos uma internet muito, muito instável. Esse é um problema da pandemia também, né? Um dos problemas. Então, como eu dizia, nós temos um outro indicador, que é o de casos ativos. Então, nós temos cerca de 12 mil casos ativos no Maranhão. É muito cedo para prognosticar o fim da pandemia. Como sublinhei, acho que nós temos uma tendência de alongamento, pelo tamanho do Brasil e também pela falta de uma direção uniforme. O negacionismo do governo federal levou a esta situação em que nós tivemos, desde a nossa última entrevista até agora, orientações muito divergentes, muita confusão, até esta cena, que eu diria emblemática, de uma promoção a um culto exótico, a cloroquina. Quer dizer, o presidente da República empunhando uma caixa de remédios e exibindo como se fosse um objeto de culto. Eu me lembrei da passagem bíblica no livro do Êxodo, em que, em desespero, o povo hebreu passou a adorar um bezerro. Bezerro de ouro. Né? E aí parecia aquilo ali, o desespero de uma facção levando ao culto a um falso ídolo, que neste caso é uma caixa de remédio. Uma cena única no mundo. Em nenhum lugar do planeta aconteceu algo similar. Então, com essas características, é claro que eu diria que o desafio ainda está presente. Aqui no Maranhão, como você pontuou, nós pudemos apontar mais indicadores de sucesso do que problemas. É claro que problemas existem de natureza estrutural. A desigualdade social é um empecilho concreto à implementação de políticas sanitárias, as desigualdades regionais. Então, há problemas, sem dúvida. Mas, de um modo geral, conseguimos, e a população reconhece isso no nosso estado, tanto é que o governo mantém taxas altas de aprovação, em face do esforço feito, que até aqui vem conseguindo unir a sociedade. Mesmo nesse momento de transição que nós estamos vivendo, entre um momento mais agudo e esse momento de maior estabilidade, temos mantido a mobilização contra o cumprimento das regras sanitárias e tido uma alta colaboração. Não é unânime, como nós sabemos, mas uma alta taxa de colaboração social, e acho que esse é um dos segredos do sucesso. Muito bem. Governador, e há um aspecto, inclusive, desse negacionismo do governo, que tem essa repercussão do ponto de vista da saúde, né, que, quer dizer, a pandemia não para de crescer no Brasil, e você tem situações curiosas em que há estados em que estão sendo desativados leitos de emergência, hospitais de emergência e tal, e outros que precisam, mas não tem recurso para isso, com uma certa carência de coordenação, né, de equipamento, esse do ponto de vista da saúde. Né? Por outro lado, o governo que faz uma propaganda de um remédio que não tem efeito comprovado, não apresentou efetivamente nenhum remédio para a economia. Né? Os estados continuam tendo dificuldade, o desemprego continua se expandindo, inclusive os números que se tem é de que, enquanto os dados oficiais indicam cerca de 12%, agora já o IBGE, a última projeção do IBGE é de 13% no desemprego, já há dados em números que ultrapassam os 18% do desemprego. Né? Esse seria o outro lado do fracasso do governo. Né? Como é que você vê esse aspecto do ponto de vista da economia? O que o Maranhão tem feito justamente para resolver esse lado também da economia? Há um problema até de natureza psicológica, eu diria, porque nós temos entronizado no governo federal um discurso ultraliberal.
que se choca contra as exigências do tempo presente, em que praticamente todos os sistemas econômicos nós vimos a preeminência do papel do Estado. Então, sempre há muita resistência do governo federal a romper certos dogmas ideológicos, e isso produz a ineficiência. Nós temos essa ineficiência traduzida, por exemplo, nos indicadores de apoio a micro e pequenas empresas. Tivemos essa luta em torno do auxílio emergencial, em que nós conseguimos vencer e colocar a nossa agenda, no caso, o auxílio emergencial de R$600, por sobre a agenda governamental, federal, que era de um auxílio de apenas R$200. Agora tivemos mais essa derrota no governo, nessa tenebrosa manobra de tirar dinheiro da educação para tentar, com isto, fazer política de assistência social, o que naturalmente é uma inconstitucionalidade, além de ser inconveniente quanto ao presente e ao futuro do país. Então, nós temos esta dificuldade. O governo federal insiste na agenda errada e que nos conduzirá a um grave impasse social, uma vez que nós estamos assistindo ao fechamento de todos os dias de milhares de empresas com o consequente extermínio de milhões de postos de trabalho. Aparentemente, a saída que o governo imagina é mais precarização dos direitos dos trabalhadores e, supostamente, algum tipo de política social, ou seja, na verdade, o horizonte do governo é de constranger a renda do trabalho, quando, na verdade, por exemplo, para manter o auxílio emergencial, a saída tinha que ser a progressividade tributária. Nesse momento, por exemplo, fazer um empréstimo compulsório sobre os bancos, que estão abarrotados de dinheiro. O empréstimo compulsório está previsto na Constituição, no artigo 148, e lá está consignado que ele pode ser cobrado em situações de calamidade pública ou guerra externa. Então, nós estamos numa situação de calamidade pública. Portanto, é a Constituição que oferece os instrumentos. Eu tenho citado muito o artigo 148, e também o artigo 164 da Constituição, que trata do papel do Banco Central, inclusive com a possibilidade de adquirir títulos do Tesouro Nacional. Então, são esses instrumentos constitucionais que deveriam estar sendo acionados. Mas isso se choca contra esses dogmas ideológicos desse suposto ultraliberalismo. E isso faz com que nós tenhamos ineficácia e, portanto, um risco social imenso, que nós estamos vendo agora nessas manifestações, por exemplo, dos trabalhadores uberizados, mostrando que há também um limite a esse emparedamento da classe trabalhadora ampliada, que abrange, portanto, várias formas de trabalho, e que vem sendo subjugada, subalternizada por essa política de concentração de riqueza na mão de poucos. Acho que isso vai levar a uma situação de caos social e, por isso mesmo, nós precisamos sempre reafirmar a nossa agenda. A resposta está no Estado para conseguir estabilizar a economia, fazer com que ela volte a crescer e proteger os mais vulneráveis socialmente, aí abrangendo não só os mais pobres, como também os micro e pequenos empreendedores que precisam desse impulso para poder manter as suas portas abertas. Lembrando que essa questão do papel do Estado, ontem, essa madrugada, na verdade, encerrou-se a reunião do Conselho da União Europeia, né? E que o grande debate foi justamente a constituição de um fundo para que os Estados, né, ajudassem a recuperar as economias dos outros Estados, né? Então, esse foi um debate que a União Europeia, que não tem nada de socialista ou estatista e tal, né, aprovou 3 trilhões de euros, né, para recuperar as economias. Então, é um problema, na verdade, que é uma cegueira completa do governo brasileiro em relação a essa questão do Estado, que é quem tem, de fato, resolvido o problema da saúde no mundo, né?
Mas, governador, o senhor tocou aí numa questão que é justamente essa tentativa do governo de usar recursos da educação para assistência social, né? O senhor está aí falando do projeto que está tramitando no Congresso Nacional, né, em relação ao Fundeb, ao novo Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção do Ensino Básico no Brasil, e que há muito tempo é discutido, ele se encerra nesse final de ano, o Fundeb, e precisa ser aprovado o novo Fundeb, né? Ontem, o senhor e mais 19 governadores divulgaram uma carta, né, pedindo que o Congresso aprove essa proposta do jeito que está, né, pela relatora, professora Dorinha. Como é que o senhor vê qual é a perspectiva que o senhor vê em relação a isso? Né? O governo continua resistindo, e o que se diz, na verdade, é que não é o Ministério da Educação que está negociando, e sim o Ministério da Economia, né? O governo tratando uma questão da gravidade, da seriedade, da importância da educação como uma questão de ajuste fiscal, que não, né? Mais uma vez negando o papel do Estado, né? Que perspectiva o senhor vê com para a aprovação do novo Fundeb e o senhor, inclusive, que tem um dos destaques do Brasil, um dos destaques do seu governo é justamente na área da educação. Essa atitude do governo federal sobre o Fundeb é terrivelmente coerente com as políticas de destruição da educação que vêm sendo implementadas nos últimos 18 meses, ao ponto de nós termos a situação de vacância neste período do Ministério da Educação. Agora foi designado um novo ministro, que aparentemente ainda não assumiu o comando da pasta. Então, nós temos realmente um vazio, fruto dessa visão destrutiva que o Bolsonaro representa, uma espécie de golpe permanente contra as instituições democráticas, que ele implementa dia a dia, hora a hora. No caso das escolas e das universidades, nós temos essa ausência completa de políticas que possam melhorar a educação, melhorar a aprendizagem, não integra, portanto, a agenda do governo, não integra o discurso presidencial. Em vez de uma caixa de cloroquina, ele devia estar empunhando um livro, seria mais importante para a sociedade, porque seria o caminho correto, e não seria uma demagogia, um falseamento, uma vã ilusão. E isso nós não vamos ver. E por isso mesmo nós temos, nesse momento, essas dificuldades com o Fundeb. No fundo, analisando bem profundamente a questão, o governo federal não quer Fundeb. O sonho dele, o sonho individual dessas pessoas que lá estão, seria extinguir o Fundeb. E porque eles acham que, na prática, seria um desperdício de dinheiro. Isso explica o fato de o debate estar há vários anos no parlamento e o governo federal ignorando, porque nunca teve interesse em impulsionar essa agenda. Foi obrigado a entrar no debate agora porque houve uma movimentação da sociedade, dos educadores e dos partidos, do campo progressista popular, e o presidente Rodrigo Maia, sensível a isto, pautou a matéria. E aí o governo federal tardiamente entra no debate, visando reduzir as políticas educacionais. Nós temos hoje uma situação em que 90% da educação básica no Brasil é financiada pelos estados e municípios, e 10% pela União. É preciso dizer isto com toda a nitidez, porque normalmente se diz o contrário. Não, a União, os estados e municípios ficam de pires na mão. Por exemplo, a União deve dinheiro para o Maranhão na educação. Nós vencemos uma ação judicial no Supremo, que tramitava há 12 anos, que faz com que hoje o Maranhão não deva R$1 para o governo federal. O governo federal é que nos deve ao povo do Maranhão.
Essa é a prova que nós temos uma taxa de investimento dos estados e municípios bem maior do que a da União. O que nós estamos querendo fazer agora? Ampliar progressivamente essa taxa de participação da União de 10% para 20%. Porém, progressivamente. Seria no 2026, próximo... né? Até 2026. Até 5 anos. Isso. 5 anos, começando de 21. E começando no patamar de 12%, 12,5% ou 12%, dependendo dos acordos de hoje, até chegar a 20%, que é algo bem razoável. E ainda assim o governo resiste e ainda quis fazer essa artimanha, essa manobra, para fugir de outro erro. O teto de gastos. Gastos da Constituição. Você precisa de um teto de gastos? Claro que sim. A responsabilidade fiscal é um princípio necessário. Porém, nunca na Constituição, porque se produz essa situação. A cada mudança da conjuntura econômica, você tem que mudar a Constituição. O que essas políticas dogmáticas vão produzir é um shutdown no próximo ano, é uma paralisação administrativa do país. É isso que eles estão produzindo. E como eles sabem disso, porque a desinflação ou deflação, dependendo da gravidade da crise, levará a que o teto de gastos seja muito baixo no próximo ano. Exatamente. Que vai reduzir os investimentos públicos. Mais ainda. Já estão no chão. E aí nós teremos colapso de vários serviços públicos. Como eles sabem disso, eles quiseram introduzir dentro do Fundeb gastos que nada tem a ver com a finalidade constitucional das despesas educacionais. Ainda bem que o Congresso reagiu a isso, a sociedade, o próprio Supremo Tribunal Federal informalmente apontou que isso seria inconstitucional, como de fato seria. É uma burla a emenda constitucional 95 que eles próprios inventaram. Então, acho que esta página foi derrotada, vamos tentar votar o Fundeb, creio que vamos conseguir votar. E é uma página importante. Você pode rever aspectos do parecer da deputada Dorinha, mas é um caminho, sem dúvida, importante. Espero que seja aprovado para evitar um caos educacional no próximo ano no Brasil. Sem dúvida. Governador, o senhor por algumas ocasiões, citou em entrevistas diversas que o senhor deu aí nos últimos 2 anos, principalmente de 1 ano para cá, né? Algumas ações que objetivamente revelaram a ação da Frente Única, né? A Frente Ampla, né? A Frente Ampla no Brasil, né? Em especial no período mais recente, justamente com a atitude irresponsável, negacionista, né, do governo federal, do governo Bolsonaro, em relação à condução do país na crise sanitária, né? Então, o senhor tem citado, por exemplo, na entrevista anterior que o senhor nos concedeu, o senhor citava objetivamente a ação dos governadores, né, em uma ação conjunta dos governadores, como uma ação que efetivamente era uma ação de frente ampla, né, governadores de diversos matizes políticos, ideológicos, etc, etc. Tal. Num período mais recente, aconteceram alguns eventos, né, como o evento que aconteceu ao final do mês de junho, né, do Movimento Direito Já. Essa semana mesmo passada aconteceu um novo evento, mais uma ampliação do movimento Janelas pela Democracia, o que significa, digamos assim, ações mais políticas do que a gente chama de frente ampla. Né? Qual é a perspectiva que o senhor vê, né, para essa proposta de construção de uma frente ampla no Brasil, né? Inclusive no momento em que, assim, um dos grandes causadores da frente ampla foi justamente o Bolsonaro, né? As reações do Bolsonaro. E o Bolsonaro, nas últimas 3 semanas, tem ficado mais silente, né? Conteve a verborragia dele e tal. Como é que o senhor vê a perspectiva da frente ampla no Brasil nesse período? Como o senhor diz, inclusive, uma certa transição no Brasil. Ela é uma estratégia, uma tática bem sucedida. Acabei de exemplificar a situação do Fundeb, em que essa frente ampla entra em cena
mediante um documento de 20 governadores de vários partidos, apoiando o parecer de uma deputada do DEM. Do DEM. E isso mostra que a Frente Ampla não é um cartório, não há um momento solene que se lavra uma certidão de nascimento, uma ata. É, na verdade, um movimento em que você consegue ampliar para além da esquerda as suas teses. E nós temos conseguido isto. Fundeb é o debate, a prova de hoje. Mas tivemos antes a aprovação do parecer da deputada Jandira Fegali da Lei Aldir Blanc, sustentada por uma frente ampla. Antes, o auxílio emergencial. A defesa da federação. O Bolsonaro queria sufocar estados e municípios. Foi a frente ampla no Congresso, e abrangendo, inclusive, o Supremo, pela sua jurisprudência, pela sua atividade finalística, protegendo a federação e evitando os intuitos autoritários do Bolsonaro por sobre estados e municípios. Mesmo aquilo que você menciona, Inácio, desse silêncio transitório, a meu ver, não se sustenta, do Bolsonaro, é fruto da Frente Ampla, que impediu o golpe de Estado. Exatamente. Eles estavam ensaiando com aquelas marchas dominicais, a cada domingo mais agressivas, cercando prédios públicos, inclusive do Supremo, uma ação violenta, agressiva nas redes sociais, de deslegitimação das lideranças das instituições da democracia, e um chamamento explícito, obscenamente explícito, à intervenção militar. Então, nós chegamos a ter aquilo que no direito penal nós chamamos de atos preparatórios da perpetração deste crime. Foi a resistência democrática ampla que impediu que o Bolsonaro levasse adiante esse seu delírio despótico. Então, eu continuo considerando que essa é a tática central. Essa é a tática central de proteção dos direitos, o máximo quanto possível. Alguém vai objetar. Mas no terreno da economia, essa frente ampla não se produz. É um desafio nosso. Temos que conquistar mais vozes para as posições que nós defendemos, acerca, por exemplo, do papel mais destacado do Estado na solução da crise econômica e social. Mas em outros direitos, eu mencionei a Lei Aldir Blanc, direitos culturais, foi possível tecer esse engenho. Então, o próprio auxílio emergencial e o apoio aos estados reflete uma agenda econômica, não deixa de ser uma agenda econômica. Você tem que encontrar os pontos que convergem. Né? Isso, e acho que, portanto, essa é a tática central, e é uma tática vitoriosa. Aqueles que se dedicam tal como arautos do pessimismo, do fracasso, a dizer, não existe frente ampla, é um fracasso, não estão considerando a realidade. Acho que a realidade né, governador? A realidade está pulsando de fatos que mostram o acerto da tática, e nós devemos perseverar nela. Desdobramentos partidários, eleitorais, isso pertencem ao futuro. E eu digo até improváveis, em larga medida. Porém, e por isto ser improvável, não significa que você perca as virtudes que essa concepção mais ampla traz. Exatamente. Governador, por falar em futuro, né, que nós temos aí uma eleição que foi prorrogada, digamos assim, a data da eleição adiada para... Aliás, por uma coincidência, para o dia 15 de novembro, né, que era o dia que aconteceu as eleições no Brasil, né, até a eleição de 86, se não me engano. Né, aconteceu no dia 15 de novembro. Né, e as movimentações são intensas, né, no Brasil inteiro. Né. Que cenário o senhor acha que já há condições de se projetar algum cenário
após o resultado da eleição, com essa disputa que vai acontecer agora, no meio de uma crise sanitária e mesmo de uma tensão política muito grande, o senhor já teria como projetar alguma coisa? Antes, Inácio, gostaria de fazer um comentário de que a data de 15 de novembro me parece muito mais adequada, por várias razões. Sim, é simbólica, né? Muito simbólica. Empurra o calendário eleitoral mais para o fim do ano, evita uma longa paralisia administrativa, evita também transições muito alongadas entre a força que venceu a eleição, aquela que está deixando o governo. Essas transições longas se justificavam... 2 meses, né? 2 meses num vácuo, um certo vácuo administrativo. Se justificavam em outras eras, em outros momentos. Hoje, com a tecnologia, todo mundo tem acesso a mais informação durante já o processo eleitoral. Então, eu espero que essa data de 15 de novembro se mantenha, não como uma excepcionalidade, mas que no futuro haja uma revisão quanto a isso. Agora, sobre a cena da eleição, nós estamos vivendo um quadro ainda atípico, porque nós não temos a pulsação das ruas, da sociedade, em face das regras sanitárias. Nós mesmos, do campo popular, da esquerda, de um modo geral, estamos sendo coerentes com a nossa visão e muito resguardados nas ações de rua, de massas, reuniões eleitorais, pré-eleitorais, no caso. Então, acho que nós vamos ter mais adiante uma caracterização melhor do quadro. O que eu considero é que nós tendemos a ter uma fragmentação alta, uma vez que o fim das coligações proporcionais, nesse momento, tem levado a que os partidos, de um modo geral, busquem lançar candidatos. Então, você tem, no caso de São Luís, por exemplo, mais de 10 candidatos. O senhor tem uma base hoje de 16 partidos, é isso? 20? Sim, no nosso campo tem 5 ou 6. Então, porque cada partido busca fazer a sua tática, claro, tendo em vista que pretende projetar a sua chapa proporcional. No caso, há também temperos regionais aqui que levam a isso. Mas creio que nacionalmente nós vamos ter, de partida, uma grande fragmentação, até que a população vá, ao longo da campanha, concentrando, né? Concentrando em 2 ou 3 opções a disputa real. Eu tenho a impressão que o bolsonarismo vai chegar muito fragilizado à eleição. Não significa dizer que a esquerda chegue forte. Esse é o desafio. Garantir que o desencanto, a desilusão, a revolta, a indignação contra o Bolsonaro se traduza no fortalecimento de alternativas progressistas. Esse é o principal desafio, porque não nos basta que nós digamos que o bolsonarismo chegará mais frágil em 15 de novembro do que hoje, ou mais frágil do que no ano passado. Para mim, chegará. A disputa é outra. A disputa é saber quem será o herdeiro desse movimento de crítica ao bolsonarismo. Eu sei. Então temos ainda um cenário em definição, né? Mas uma coisa que o senhor tem dito em algumas entrevistas, né, é que sugere uma nova configuração partidária, né, a partir das eleições do próximo ano. O senhor fala, inclusive, em 2021 haveria uma nova reconfiguração de partidos, né? E o senhor tem defendido, inclusive, a constituição das federações partidárias, né? O que significaria exatamente isso, governador? Nós vamos ter agora um teste prático desse modelo do fim das coligações proporcionais, e a minha leitura é que, em seguida, haveria 2 cenários. Cenário número 1, volta das coligações proporcionais. É um cenário que me agrada, inclusive, mas não creio que ele aconteça, porque não interessa a visão hegemônica hoje sobre o processo político brasileiro. Então, o cenário número 2, que a meu ver se colocará, é essa espécie de reorganização partidária, ou mediante fusões em corporações. Nós mesmos do PCdoB experimentamos isso muito recentemente com a fusão com o PPL, o Partido Pátria Livre,
corresponde a uma corrente histórica e autônoma do campo nacional popular no Brasil, que hoje atua em conjunto com o PCdoB, que, por sua vez, já era fruto de uma outra fusão com a Ação Popular, com a AP, de onde, inclusive, vieram muitos dos nossos principais dirigentes, muito conhecidos, e que vieram dessa experiência. Então, essa reorganização partidária sempre ocorreu, e muito recentemente, inclusive, e, a meu ver, é o cenário mais provável no próximo ano, porque você terá uma questão prática, e contra esta questão prática, uma esquerda conservadora não só uma antinomia, como é uma espécie de suicídio. Ou seja, você tem que adequar a forma jurídica da sua intervenção às necessidades da vida concreta. O que é a realidade, se não a síntese de múltiplas determinações, como o velho Marx dizia. Então, essas múltiplas determinações do campo político, no campo jurídico, levarão a esta reorganização. A meu ver, a melhor forma jurídica de fazer essa reorganização é por intermédio das federações, em que você tem a constituição de legendas eleitorais, porém mantém as identidades históricas e as autonomias dos partidos, o seu programa, a sua direção, o seu estatuto, os seus órgãos diretivos. Apenas como legenda eleitoral você tem a constituição de um agrupamento, de uma espécie de uma sociedade civil com personalidade de direito eleitoral. Temos o exemplo de Portugal, em que há a apresentação de uma legenda eleitoral, que é a CDU, e aí na CDU atuam o PCP, o Partido Comunista de Portugal, e os Verdes, já há algum tempo. Então, acho que... Aqui no Uruguai, né? No Uruguai tem a Frente Ampla também. O Uruguai é uma espécie de federação, no Chile, a Concertação, o Congresso Nacional Africano. Hoje o próprio Congresso Nacional Africano, né? Na África do Sul também. Em certa medida eu recentemente li uma extraordinária autobiografia do Mandela, e é interessante como ele próprio, porque ele é... Maravilhoso. Se for a que eu estou pensando, é maravilhoso. E ele faz questão de destacar o papel do Partido Comunista da África do Sul, Isso. que atuava no CNA, e já no momento de superação e derrota do apartheid. Então, nós temos esses arranjos frentistas. Então, eu acho que isso é uma imposição da conjuntura para todos os campos políticos, não só para a esquerda. Nós teremos a constituição desses novos pactos. Pode se dar por fusões e corporações, pode se dar por federações. Eu prefiro que se dê por federações. Com certeza. Governador, nós estamos chegando aqui já a quase 40 minutos de conversa. Eu sei que o senhor tem uma agenda muito carregada. Eu acho que vários pontos que o senhor tocou aí estavam, digamos assim, né? Havia curiosidade dos nossos internautas e tal. E agora tem vários comentários aqui que dizem o seguinte: Flávio Dino, presidente. A pergunta que não quer calar. Governador Flávio Dino, o senhor é candidato a presidente da República? Para a gente fechar a conversa? Inácio, cada dia com sua agonia. Eu acho que a gente tem tantas pré-condições antes disso, né? Eu fico muito honrado com as perguntas, com essas considerações. Até os ataques, às vezes as incompreensões, são úteis, porque ajudam a mostrar que você tem uma pluralidade no campo popular, no campo da esquerda, tem várias concepções mais amplas, mais estreitas, mais modernas, menos modernas, enfim, tem visões diferentes, que bom, os temperos. Acho que isso dá sabor à luta política, dá sabor à vida. Então, acho que ajuda. Até os debates distorcidos, as incompreensões, acho que tudo ajuda para mostrar uma face própria do progressismo brasileiro, do pensamento progressista brasileiro. Agora, nós temos uma longa caminhada. Esta autobiografia do Mandela que referi, o subtítulo é exatamente Um Longo Caminho para a Liberdade. Então, acho que a gente tem um longo caminho até 2022 na proteção da democracia, dos direitos dos mais pobres. Temos a eleição municipal, que tem um papel central. Então,
vamos esperar. E no meu caso, eu tenho a concentração, hoje quase que integral, nas tarefas de governo no Maranhão, que são bastante intensas, porque nós estamos, ao mesmo tempo, cuidando da pandemia e colocando o governo para fazer as suas entregas, as suas obras, enfim, porque nós temos calendários a cumprir, calendários, inclusive, levando em conta que eu tenho até uma hipotética desincompatibilização, eu tenho aí 20 meses, mais ou menos. Então, é um desafio que você vai cuidando um pouco do debate nacional, mas, sobretudo, centralmente, no meu caso, cuidando das minhas estradas, das escolas, claro que da saúde, das políticas sociais, da política local. Então, realmente, eu peço que todos e todas, nós, tenhamos esse senso de ajustamento da ação política ao momento. E o momento realmente não pede debate de eleição presidencial. Acho que o momento pede outros debates. E aí, no próximo ano, vamos ver o que se coloca. O próprio PCdoB tem essa tarefa, é uma reflexão coletiva, não é só minha. E eu pretendo disputar a eleição de 22. Agora, posso disputar para o Congresso Nacional, onde atuei por 4 anos e fui muito feliz como deputado federal, feliz no sentido da realização pessoal e do desempenho, um mandato parlamentar premiado. Então, voltar ao Congresso Nacional também me agrada bastante, não é uma ideia que me cause tristeza, pelo contrário, me causa alegria. Em muitos momentos aqui no governo, eu fico olhando para o Congresso e dizendo, oh, meu Deus, como eu queria também para dizer isso, para fazer aquilo. Mas vamos ver. Eu agradeço a todos os internautas a gentileza, o carinho, e continuem defendendo. Não tem problema não, né? Não tem prejuízo nenhum. Ajuda. Muito bem. Eu acho que é importante que, na verdade, só pontuando aqui uma questão que o senhor tem destacado muito, quem lhe acompanha, e eu já o acompanho há um par de anos, né? Tem percebe-se muito essa sua atitude, muito pé no chão, né? Muito de construir, né? Não é à toa que o senhor foi eleito 2 vezes numa ampla aliança, em 2 amplas, uma mais ampla do que a outra, né? Eleito e reeleito no primeiro turno, tendo a paciência de construir. Esse é um aspecto que eu sempre observo na sua trajetória política, governador, como o senhor diz, né? Cada dia com sua agonia e também com suas felicidades, né? Porque eu acho que isso também é uma coisa importante, né? Eu acredito que a contribuição que o senhor dá para o Brasil, o Maranhão tem a felicidade, né, de viver isso mais concretamente, mas o debate político que o senhor espelha, que o senhor leva para o Brasil é muito salutar e é muito enriquecedor. Eu agradeço muito, em geral eu citaria aqui as pessoas que fazem comentários, mas são centenas, governador, muitos elogios, muito agradecimento, muito destaque para a sua atuação, né? E eu digamos assim, eu peço que os comentaristas citam todos citados, né, na medida que o governador agradeceu diretamente a todos vocês, e eu deixo a palavra com o senhor, governador, para as suas considerações finais, digamos assim. Eu quero agradecer, Inácio, a você, mais uma vez, e dividir com o internauta a alegria de dizer a todos que na minha segunda campanha eleitoral, a primeira foi em 2006, quando eu me elegi deputado federal. 2 anos depois, disputei a prefeitura de São Luís, fomos ao segundo turno, e o Inácio, já com esse mesmo layout que vocês estão vendo, teve aqui comigo... Ficou um período aqui nos ajudando na comunicação, na política, há 12 anos atrás. Então, é uma muito fraterna convivência, um aprendizado que eu tenho com ele. Então, te agradecer mais uma vez, Inácio, e todos que fazem o Portal Vermelho. E como eu conheço o trabalho colaborativo e a visão socialista que temos que ter, eu irei entrar agora no canal do Fábio Panunzio, na TV Democracia, que está tendo um debate lá com o Boulos e Benedita da Silva, e ele me chamou para daqui a alguns minutinhos. Então, eu quero aproveitar e convidar os internautas que estão acompanhando aqui, se quiserem continuar lá,
vai ter esse debate agora a partir das 11h. Eu estarei na TV Democracia do Fábio Panunzio. E agradecer muito a audiência, a todos, e essa oportunidade de nós celebrarmos a união, a convergência, a proximidade. E isso é o mais importante de tudo, apesar da mediação tecnológica aparentemente ser fria, mas, por outro lado, ela permite que você fale com centenas, milhares de pessoas agora e depois as pessoas assistindo, porque essa proximidade é vital, que não é a proximidade do individualismo, é a proximidade da solidariedade. Realmente não é cada um na sua bolha, cada um no seu preso às suas concepções, mas sim aberto ao diálogo, aberto ao entendimento, essa proximidade que o Brasil precisa, proximidade humanista, solidária, fraterna, que é o que caracteriza uma nação. É o passado em comum, é uma narrativa em comum quanto ao passado e sonhos do futuro. Então, nós, como representantes do campo nacional, do campo da nação, do campo do patriotismo popular, temos que estar unidos. E por isso, uma entrevista como essa propicia isso. Obrigado, Inácio. Um abraço a todos. Muito obrigado, governador. Boa tarde, bom dia e boa entrevista, bom papo lá com o Fábio Panunzio, o Boulos e os demais. Agradeço a todos os internautas que acompanharam aqui o nosso bate-papo com o governador Flávio Dino e digo que logo mais a matéria sobre esse debate estará no Portal Vermelho, nos nossos canais no YouTube e no Facebook. Muito obrigado, governador. Um grande abraço, um abraço a todos os maranhenses e a todos que lhe auxiliam nessa tarefa no governo do Estado. Minha esposa, Dani, te manda um abraço. Opa, um grande abraço para a Dani, para seus meninos também.